Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Além do Horizonte, aquele lugar que a gente quer te levar, você microempresário que está aí na correria do seu dia a dia e que precisa de informações sobre o seu negócio. Então aqui hoje nós estamos com convidados super especiais, que já eu vou dar o currículo deles para vocês, e os nossos patrocinadores, que são VersaFin Consórcios, que é representante autorizada da HS Consórcio, oferecendo soluções inteligentes para quem deseja investir, com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos, investimentos e com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. E eu estou gravando este podcast aqui no estúdio da ID Agência, e eles podem fazer o mesmo por você. A ID é especialista em criar sites profissionais, cuidar das redes sociais e ajudar o seu negócio a ter presença de verdade na internet. Além disso, contam com um estúdio completo para gravação de podcasts, igual esse que nós estamos fazendo aqui. Fazem vídeos e muito mais. Se você quer ser visto online e ter um visual profissional, fale com quem entende do assunto. Acesse dagência.com.br e descubra tudo o que eles podem fazer por você. Então, hoje o título do nosso episódio é Segurança e Saúde Mental, o novo horizonte do trabalho na NR1, que vocês devem ter ouvido falar por aí dessa norma, que é essa NR1, e o assunto de hoje é muito importante, é imprescindível para o microempresário. Então vamos lá, os nossos convidados: Wander Fogaça, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em gestão de riscos ocupacionais e empreendedor. Ele tem mais de 15 anos de atuação sólida no universo da segurança do trabalho. Construiu uma trajetória com os pés firmes no chão nas indústrias. Atua diretamente dentro do SEFTMENS. Nós vamos ter várias siglas aqui, tá, gente? E vamos explicar todas elas. De setores como termoplásticos, frigoríficos, confecções, curtumes, agronegócio e diversas indústrias em geral, acumulando vivência técnica e estratégia que permite entender riscos na raiz e aplicar as soluções de alto impacto. Estamos também com a doutora Ângela Maria Pelizer de Arruda. A Ângela é doutora pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em bem-estar e saúde mental no ambiente de trabalho. Certificada pela Universidade de Yale, gente, palavras em inglês, vamos lá. Wellbeing Science, Chief Happiness Officer. Chief Happiness eu achei maravilhoso, que é felicidade, adorei isso. E ela fez também um curso na Dinamarca. E é CEO da Wellbeing Corporate Institute e idealizadora e mentora da primeira formação em Chief Wellbeing Officer no Brasil. Única no Brasil. É com eles que nós estamos aqui hoje. Bem-vindos, Wander e Ângela. Que alegria receber vocês para a gente falar desse assunto, essa NR1, que foi, né, tá tão falada ultimamente. Mas que a maioria dos, principalmente micro e pequenos empresários, não fazem a menor ideia do que se trata, né? Exatamente. É uma mudança muito grande para o empreendedor. Então, tem muita coisa acontecendo e essa é uma delas. E por que, Ângela, que a gente está ouvindo tanto falar da NR1? Marilda, obrigada pelo convite. É uma alegria, uma honra alegria estar muito aqui. grande. E nós estamos trabalhando aí, você falou, tem muita gente que não sabe o que é a NR1, quanto isso impacta, e eu fiquei muito feliz com o seu convite, principalmente pensando nos microempreendedores. Que é o nosso foco aqui. Tem muita gente que acha que a NR1 só se aplica às grandes indústrias, a grandes empresas, e na Independente verdade, do porte da empresa, MEI também? MEI, desde que ele tenha um funcionário CLT, sim, ele deve se adequar à NR1. A partir de um funcionário já se aplica todas, porque a NR1 é a primeira. Você disse que tem 38. Então, todas elas são aplicáveis ou não?
essas 38 são uma para um setor, outra para o setor, é isso? Tem essa divisão? Tem os fatores, né? Ah, entendi. Os fatores ocupacionais. Depois o Wander vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas os fatores. Mas quando nós pensamos na NR1 ou qualquer um aplicável à ergonomia, né, Wander? Nós temos que pensar a partir de um funcionário no regime CLT, ele precisa ser adequado. Nós vamos trabalhando sobre isso aí no meio da nossa conversa. Acho que aí vai ficar bem claro como isso tem que acontecer. Joia. E você me perguntou por que nós estamos falando tanto disso, né? Por quê? Porque se nós pensarmos aí, vamos... a partir de 2014, nós tivemos um grande boom de afastamentos, né? Um número muito significativo, mais de 200 mil funcionários CLTs que tiveram afastamentos por mais de 15 dias. Quando nós Aquela falamos... estatística que você me mandou, eu achei chocante. 500 mil. 500 mil funcionários afastados em 2024. Só que 500 mil, Marilda, de mais de 15 dias. Porque até 15 dias não afastado existe. pelo INSS. Mas existe essa estatística ou não? Que eu não conheço. Essa estatística oficial é do INSS. Então, com mais de 15 dias. Agora, se nós pegarmos, imagina isso, né? Com trabalhadores que se afastam 1 dia de atestado, 5 dias de atestado, e isso deve ser um número exorbitante. Então, nós temos, né? Nos últimos anos, eu acho que isso é muito claro para todo mundo, o quanto a saúde mental vem sendo debilitada por vários motivos. Aqui nós temos socialmente, né, uma estatística de doenças mentais. O Brasil foi considerado no ano passado o país mais ansioso do mundo. 9% da população tem ansiedade patológica, não assim, estou ansioso por esse momento, mas tem que ser medicado. Ansiedade patológica, né? Está doente. Tem Nossa, é um número, né? País do carnaval, do futebol, tudo isso de gente ansioso? Exatamente. 9% dos brasileiros estão patologicamente diagnosticados com ansiedade. Ou seja, se cada 100, esse número que você está falando, com certeza a gente conhece várias pessoas que estão nessa situação. Com certeza. É uma realidade muito próxima. Exatamente. Se nós formos pensar, né, na sociedade de maneira geral, vamos sair um pouquinho do ambiente de trabalho. Quantas pessoas você conhece ou quanto mais você ouviu falar de depressão? Quanto mais você ouviu falar de síndrome do pânico? Muita gente. Muito mais. Com a pandemia, isso se agravou de maneira muito importante. Muito importante com a pandemia. Muito mais pessoas se tornaram ansiosas. Aliás, nós estávamos falando da ansiedade, a pandemia é um fator que foi muito preponderante no aumento da ansiedade em qualquer país e no Brasil. Isso é bastante significativo, né? Quando nós trazemos isso para o ambiente de trabalho, nós vamos ter muitas situações relacionadas às doenças mentais que até pouco tempo eram bastante negligenciadas no ambiente de trabalho. Se nós formos pensar na realidade do trabalho, ainda a doença mental ou os distúrbios mentais... Tinha gente que nem falava, né? Tinha vergonha de falar que estava com depressão, Tem gente que até hoje não fala. Que até hoje. Porque se medica, que faz o tratamento e tal. Muitos nem se tratam, né? Exatamente. Existe um estigma sobre a saúde mental. Porque se um colaborador, um funcionário, chega na empresa e diz que ele está com enxaqueca, ele está com uma doença física, quebrou a perna, o que o empresário vai fazer? Não, vai ficar de atestado. E ele respeita o atestado. Sim. As pessoas no entorno respeitam o atestado. Se a pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais, né, pesado. Se um funcionário está com câncer, todas essas pessoas respeitam essa doença e passam por um processo empático, né? Uma empatia, se compadece com o outro. Agora, se ele diz que está com depressão, sabe o que as pessoas dizem? Mas depressão por quê? O cara ganha bem, tem uma família boa, por que tem depressão? Depressão, saúde... O ser humano é um ser integral.
Então, quando nós falamos de doença mental, nós não estamos falando de algo separado da doença física. Sim. Então, quando nós falamos de depressão, por exemplo, nós não estamos falando de uma tristezinha. Nós estamos falando de hormônios, existe tem outros fatores que causam a depressão, não vamos entrar aqui porque não é o caso, mas existem hormônios que estão em desequilíbrio, e o hormônio Sim. é processo físico. É a parte física, né? A parte química do nosso cérebro. Do nosso cérebro, do nosso corpo inteiro. Uhum. Quando você está com distúrbio hormonal, as coisas mexem, né? E movimentam o seu corpo também. E isso pode acontecer em várias fases da vida, né? Como um processo relativamente natural. Exatamente. Então, eu me lembro, há uns 2 anos atrás, dentro da universidade, olha só, gente, nós não estamos falando de chão de fábrica, nós não estamos falando em ambiente com falta de conhecimento, né? Uma professora universitária, eu sou professora universitária, chegou para mim e disse que estava com problemas, estavam com depressão. E eu disse, você tem direito ao atestado. E ela disse, eu não quero pegar o atestado, porque ainda há preconceito em relação à saúde mental. E eu vejo assim, você deu o exemplo do câncer, é muito triste a gente saber que uma pessoa está com câncer, mas é muito triste ver uma pessoa com depressão também. E se você pensar... Limita tanto a vida da pessoa, né? A pessoa está... aquilo que nada tem graça. E o câncer, muitas vezes, vem de processos emocionais cumulativos. Todas as doenças físicas que se apresentam, né? Eu acho que você deve saber disso. Sempre houve uma emoção antes que provocou. Eu repito, né? Nós somos um ser integral. Integral. Há problemas físicos que causam distúrbios mentais, doenças no ambiente, no âmbito mental. E há problemas mentais, emocionais, que causam distúrbios e doenças físicas, que são as chamadas psicossomáticas. Ou seja, tratando as mentais, evitar doenças físicas, é isso, né? É um processo importante. É um processo preventivo, digamos. Inclusive, eu vou até passar essa bola para o Wander, né? Não só a questão da doença, mas se a gente for para o âmbito ocupacional, né, Wander? O quanto uma doença mental pode causar um acidente ocupacional. Não é isso? Exatamente. Hoje, se a gente pegar as estatísticas de acidente, a cada 47 segundos acontece um acidente de trabalho. A cada 3 horas e 40 minutos, uma morte no ambiente de trabalho. Nossa, são números alarmantes. Alarmantes mesmo. Para quem nos assiste, quiser entrar no Google, digitar Observatório do Ministério Público do Trabalho, esses números estão lá. Até um dado que você perguntou, esses dados dos afastamentos por saúde mental só acima de 15 dias, se foi aberto uma CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, mesmo que seja menos que um número menor que 15 dias, esse valor pode ser visto também nesse observatório do Ministério Público do Trabalho. E lá consta dos dias afastados, de quanto em quanto tempo acontece um acidente, né? E o custo disso, que é gigantesco. E alguém está pagando por esse custo, viu, Ângela? Exatamente. Sou eu, você. Todos nós. Todos nós. E de que forma que a legislação começou a olhar para isso, começou a, diante desses números, né, a tratar? Isso, assim, já chegou pessoas a mim, já falou, nossa, mas a NR1 é de 2025 isso? Não tô sabendo, né? Desde quando nasceu esse negócio? Eu achei que a NR1 nasceu é a primeira, né? Um bebezinho. Na verdade, assim, ela já é uma senhora. Tem quase 50 anos. Ela já é uma senhora. Hoje existe 38 normas regulamentadoras, né? Não foram criadas as 38 de uma só vez. A NR1 ela nasceu lá em 1978, né, pela portaria 3.214 de 78, né, que os técnicos e engenheiros usam bastante aí, né? Só que ela teve como base a CLT lá de 1943, né? Ela tem como base ali as próprias instruções de higiene ocupacional da Fundacentro de 66. Então, assim, é algo que tem um longo período aí de estudo científico, inclusive, em cima disso, para a gente poder definir as normas. Então, assim, a NR1, ela passou por suas mudanças, vou explicar um pouquinho sobre isso, só que ela já está lá desde 1978, algumas diretrizes ali que todo empresário precisa cumprir, né? E a dúvida que vem, eu sou um MEI, eu sou um ME, eu sou uma empresa de pequeno porte, os EPPs que a gente fala, eu preciso
estar de acordo com a NR1, vamos lá, ela é dividida em partes. Isso é muito importante o empresário que nos assiste entender. Como que funciona? Dentro da NR1, muito se fala do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que deriva desse PGR o gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é o GRO, que tanto a saúde mental hoje fala que tem que alinhar essas conversas junto com a NR17, que é a norma regulamentadora. Quando eu falo NR, é norma regulamentadora. Então, assim, é um conjunto de ações. Então, vamos entender isso com calma. O PGR, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Todas as empresas precisam ter, de fato, ME, MEI e EPP. Se for grau de risco 1 e 2, ele está dispensado de fazer o PGR, que é um programa, é um documento, uma gestão viva que a gente fala dos riscos ocupacionais dentro da organização do empresário ali. Mas isso não exclui ele cuidar da saúde mental do trabalhador dele. Então, são assuntos que, nesse momento, eles já são distintos. Esse exclui ali se fosse apenas risco físico, de se machucar. Isso, né? Na segurança do trabalho, nós entendemos como risco físico o risco de acidente ou risco mecânico. Deixa eu dividir essas 5 categorias de riscos, que vai ficar um pouco mais claro. Quando eu falo risco físico na engenharia de segurança do trabalho, eu estou falando de ruído, calor, vibração, radiação ionizante ou não, pressões hiperbáricas, esse tipo de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Quando eu falo de risco químico, estou falando ali de inalação de poeira, produto químico por contato dermal, produto químico inalado por vias aéreas. Né? E quando eu falo de risco biológicos, fungos, bactérias e tudo mais, riscos ergonômicos. Aí está associado ao quê? A postura no ambiente de trabalho, iluminação no ambiente de trabalho, né? Esse contexto entre o trabalho e o homem e os fatores de riscos psicossociais. E os riscos de acidente ou riscos mecânicos, né? Aí que é o risco físico que você falou no começo. Eu tô pensando aqui, um microempreendedor que tem lá 1 ou 2 funcionários, que está na lida todo dia, ele não tem a menor noção dessas coisas. Não tem a menor noção. Aí ele não tem como ter. Exato. Não dá tempo. Não dá tempo. E o risco mecânico ou o risco de acidente, ele daí vem layout, o risco de cortar o dedo, igual você comentou, o risco de um acidente em altura, a queda, enfim, tudo que envolve máquinas e equipamentos ali está relacionado a risco de acidente e risco mecânico. Então, assim, se o MEI, ME, empresa de pequeno porte, ele for ausente na organização dele de risco físico, químico e biológico, ele não necessita fazer o PGR. Contudo, ele precisa sim se preocupar com essa questão da saúde mental do trabalhador desse, porque isso pode ter reflexos altíssimos dentro da organização. Então, são coisas distintas, né? Porque quando a gente pensa em NR1, nós estamos falando do PGR, que tem plano de ação e inventário de risco, estamos falando do gerenciamento dos riscos ocupacionais, que seria medir esses riscos de alguma forma. Estamos falando ali de plano de atendimento à emergência. Então, assim, são vários fatores dentro da NR1. E o psicossocial, que é o nosso tema de hoje, está dentro da NR1, que tem uma ligação total com a NR17, que é a parte de ergonomia, que é um daqueles agentes nocivos, que é a ergonomia, né? Que é um dos pilares. Então, são coisas distintas. Então, quando se fala, mas isso é novo, assim, a parte de psicossocial, né, eu já estudo isso faz muito tempo, ele passou a ter peso de multa a partir de 2025, embora estão conversando lá porque não saiu lá o manual do Ministério Público e só saiu um guia. Então, assim, em tese, o empresário ele não vai ser multado esse ano. Né? Então, eu brinco. Saiu a portaria, né? Saiu a portaria, então, assim, que vai ser a partir de 26 de maio de 2026. Então, saiu uma portaria. Essa multa seria aplicada por como? Pelo auditor fiscal do trabalho. Ele é o responsável por auditar essas empresas, tá? Aí significa que se tiver um funcionário que esteja em risco psicossocial, quem que vai identificar? De que forma isso vai ser identificado? Na verdade... Tá dando um nó aqui. Isso, é um pouco complexo mesmo, são siglas e tudo mais, eu sei que é difícil entender. Mas assim, como que a empresa está avaliando isso? Será que realmente ela tem esses valores em mãos? Só que não é só o psicossocial nesse caso da multa. A gente pode chegar numa empresa já de perguntar se ele tem lá o PGR, PCMSO, LTCAT. Inclusive, assim, aconteceu comigo já. Empresas me ligarem
falou, Wander, eu tenho uma multa aqui porque eu não enviei um tal do e-social, né? Que é um outro assunto para um outro momento. Meu, quando eu vi o valor, sim, eu fiquei assustado. Tudo bem que a empresa fatura lá milhões, né? Porque é por grau de faturamento, grau de risco também dessa empresa. Então, assim, fiquei assustado. Mas é só as maiores? Não. Já teve situação também, por exemplo, de pequenas empresas com faturamento bem menor. O colaborador, por exemplo, foi aposentar e não tinha todo um histórico ali de LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Não tinha um histórico e a pessoa precisava aposentar e faltava um documento, que é o perfil prossográfico previdenciário, conhecido como PPP. E essa pessoa não tinha muita nada. Sigla, né? Muita sigla. Não tem como. O empresário também não sabia que precisava fazer. E essa culpa agora, para quem que vai? Para quem que vai essa multa? Se realmente chegar a multa, porque tudo bem que ele tem um prazo ali para cumprir algumas diretrizes. Mas se chegar a multa... Pode se livrar da multa ou não? Se ele cumprir a partir do momento que multou... Não. São coisas distintas. Você pode ser notificado, onde abre um termo de ajustamento de conduta, que você tem um prazo para você se regularizar como um empresário. Mas... E se ele receber e te procurar, você vai orientá-lo para fazer isso? Hoje o nosso papel dentro da Evolua, depois eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, é justamente isso. É ajustar com o empresário, ajudar ele a não... O principal objetivo nosso, Ângela, na verdade, é assim, fazer com que o trabalhador não sofra um acidente ou fatores de saúde mental. Fazer a prevenção, né? Que é o melhor remédio, mas, assim, nós sabemos que, assim... O empresário, ele obviamente, ele se importa com isso, mas a gente sabe que, se pensando em prevenção, eu tenho que pensar em multas futuras. Se esse empresário ele tem um passivo trabalhista, qual que é o argumento jurídico que ele tem lá diante do juiz? Sim. São documentos. São documentos. E esses documentos, muitas das vezes, ele não tem um conhecimento. Ele não sabe o que existe. Não sabe que existe, né? Eu falo assim, uma coisa, vamos supor que o cara sofre um acidente ali numa máquina, num equipamento, enfim, ele é ajuizado por causa disso, o empresário. Uma coisa é o cara sofrer um acidente e ele não ter um treinamento, ele não ter um atestado de saúde ocupacional, que ele está apto para aquele trabalho. Não ter os EPIs, não ter os equipamentos de proteção individual. Não só ter o equipamento, mas ter assinado esse equipamento, ser treinado e cumprir todo o requisito ali da NR6. Então, assim, em juizado, isso é muito importante. No sentido assim, eu sofrer o acidente e não ter nada, ou eu sofrer o acidente e falar, poxa, mas aqui o cara foi treinado, ele foi habilitado, ele tá com a saúde, tanto mental como a saúde física dele ali em dia, ele foi habilitado para aquela função. Então, assim, a gente começa a criar argumentos jurídicos que a gente fala. Então, a prevenção ali do acidente, lógico, é o nosso objetivo principal como empresa de segurança do trabalho. Mas, assim, precisamos criar... Para a empresa é importante ter todos esses argumentos jurídicos, caso seja necessário utilizá-los, né? E tem você perguntou também, Marildo, sobre a questão de como é que vai chegar o auditor fiscal, ele vai chegar, vai multar ou vai fazer advertência? Como é que ele vai provar que ele está fazendo? Existe o que se chama dentro da norma, que é a análise ergonômica preliminar. Essa análise, o Wander pode explicar melhor, ela vai, primeiro, identificar, né, Wander, se ele precisa fazer o PGR, se ele está nos riscos, né? Na verdade, assim, Ângela, a análise preliminar de ergonomia, ou AEP, Análise Ergonômica Preliminar, é assim, uma pergunta que muitos empresários fazem. Eu preciso fazer uma análise ergonômica do trabalho, que são coisas distintas. Tem a análise preliminar de ergonomia e a análise ergonômica do trabalho, onde é um assunto até um pouco mais abrangente se pensando em ergonomia. Depende, porque se na análise preliminar de ergonomia nós não identificarmos que é necessário, ele não precisa hoje fazer a análise ergonômica do trabalho. Exatamente. Mas como que eu sei disso? Né? A empresa me pergunta muito isso, mas como que você sabe se é necessário ou não? Nós trabalhamos com a matriz de probabilidade de gravidade. Você tem igual, isso é uma ferramenta da sua empresa? É uma ferramenta, na verdade, cada empresa trabalha com uma metodologia, nós aplicamos ali algumas ferramentas na saúde mental, pensando em ISO 45003, e para análise ergonômica de modo geral, pensando na NR17, eu trabalho com a matriz AIA, que é uma matriz internacional, onde eu defino probabilidade e gravidade. É igualzinho a matriz de determinantes que a gente aprendeu lá na 7ª série, né? Eu não aprendi, desculpa. Matemática não gosta, né, Ângela? Prefiro não comentar. Eu sempre gostei de falar, nunca gostei de fazer continha. Ô, Ângela, você sabe que eu sou aquele aluninho que falava quando o professor estava lá na 7ª série, onde que eu vou usar esse negócio na minha vida? E hoje eu utilizo isso, né? Olha só, na verdade, assim, né? Voltando, se usa a matriz AIA, né?
É uma matriz uma delas. que vai trazer probabilidade e severidade. Isso, mas não se limita a ela, né? Ângela? Exatamente. Outras matrizes também tem que trazer qual a probabilidade daquela empresa ter aquele risco e qual a severidade desse risco, né? A matriz A é porque é uma coisa que ela entra num grau lá de 0 a... Exatamente. Então, uma coisa que nós tomamos muito cuidado é sempre utilizar metodologias, escalas ou matrizes que sejam validadas cientificamente e validadas no Brasil. Isso é muito importante. Isso é então, importantíssimo. não dá para falar no assim, Brasil. No Brasil, cientificamente no Brasil. Porque tem uma questão da tradução, né, e adequação. Porque não é assim, se a pessoa disser, e aí para o empresário, se a pessoa disser, olha, eu vou aí fazer uma observação e ver se tem os riscos, de forma genérica, né? Só do meu olhar aqui eu já sei se tem, isso é mentira. Isso não vai servir. Comprova se tem ou não. Por isso que o Wander está insistindo, né, nas escalas da ISO 45003, que é o caso dos riscos psicossociais, e na matriz que é utilizada pela empresa dele. É uma matriz validada e utilizada assim, amplamente aqui no Brasil, né? Então, é importante que se tenha método comprovado cientificamente no Brasil. E precisa ser, por exemplo, algumas empresas, né, as empresas maiores, têm dentro do RH, acredito que profissionais que façam isso, mas as pequenas empresas não vão ter. Aí precisa de uma empresa que seja validada para fazer isso daí, que tenha comprovações, certificados, eu não sei, alguma coisa nesse sentido. Isso. É necessário que seja uma empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho, medicina ocupacional, né, para fazer esses levantamentos. Não dá para contratar qualquer curioso, digamos, exatamente, nesse sentido. Dentro dos fatores de riscos psicossociais, né, que fica dentro dessa análise ergonômica preliminar, nesse momento inicial. É um documento mais simples, né, em extensão, né, se a gente for comparar com o PGR. Com certeza. Ou a própria análise ergonômica do trabalho. A própria análise ergonômica. Né? Então, eu quero saber se na minha empresa há fatores de riscos psicossociais. Por exemplo, um serralheiro tem 2 funcionários, ele tem risco. Ele precisa desses documentos. E assim, se não for o nosso foco aqui hoje, inclusive o nosso bate-papo, é o psicossocial. Sim. Mas muito provável que ele tenha relação lá com a NR12, que é máquinas e equipamentos. Ele tem, não, de repente ele pega o carro da empresa. Nós estamos falando do psicossocial, mas isso abre para toda a necessidade do empresário. Né? Eu vi aqui que o psicossocial está sendo muito falado da NR1, essas obrigatoriedades todas. Mas eu percebo assim, que o microempresário não sabe de nada dessas outras coisas. Vamos pegar... Se ele não for muito bem orientado pelo seu escritório, contador, enfim, ele não tem dentro da empresa dele nada nesse sentido. O micro não tem. Sim. Então, todo esse assunto é muito interessante, relevante para o microempresário. Sim. Na verdade, vamos pegar 2 situações. Vamos pegar o serralheiro, que tem 2 funcionários e que pode ter outros riscos mecânicos, etc. Né? E vamos pegar uma loja de roupa feminina que tem 4 funcionárias, provavelmente, que aí você vai falar, não, mas a loja não tem nenhum risco. Mas, por exemplo, teoricamente, né, riscos físicos, mecânicos, químicos, pode até que ou biológicos não tenha. Mas, por exemplo, a gerente dessa loja é alguém que trata as pessoas, né, autoritária, com assédio moral. As pessoas os funcionários não têm voz, têm medo de falar. Isso é um risco psicossocial. Então, percebam que lá na serralheria, pode ser que esses 2 funcionários mais o dono tenham um ótimo relacionamento, que tudo seja feito de maneira... Né, a não causar nenhum dano ou nenhum agravo. Ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho, não tem nenhum agravo à saúde mental do colaborador. Mas nessa loja tem todo esse processo. Então, a serralheria tem que dar conta desses riscos
físico, mecânico, etc. E a loja tem que fazer essa avaliação inicial para entender quais são os riscos, os fatores de riscos psicossociais. Entramos todos na comunicação, né? No psicossocial. Exatamente. A comunicação, a forma de se comunicar. Aliás, a Forbes, revista Forbes, numa declaração, diz que todo problema dentro de uma empresa é problema de comunicação. Problema de comunicação, sempre. Todo problema é comunicação. Então, isso traz uma seriedade, né, muito grande para essa situação. Para que a gente entenda que não é porque uma pessoa está depressiva que a culpa é da empresa. Isso é muito importante. E eu ia te perguntar isso. Tá. Como que é feita essa diferenciação? Uhum. Você vai numa empresa e percebe que tem uma colaboradora lá que está com depressão. Como que se identifica isso? Na verdade, a NR1 não vai fazer a avaliação individual. Não é a avaliação da pessoa, Ângela, do indivíduo. Isso que você comentou é muito importante, porque assim, são coisas distintas. Perfeito. Né? São coisas distintas. A avaliação de risco psicossocial e a avaliação de fatores de riscos psicossociais. A avaliação de risco psicossocial, ele está dentro do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, ou seja, o trabalhador apto para aquele trabalho. Quem faz isso? É o médico do trabalho. Aí tem uma briga aí de conselho, diz que psicólogo também pode fazer e tudo mais, mas eu, né, na minha experiência, eu vejo o médico do trabalho fazendo essa análise de psicossocial. Onde que ela entra? Para quem trabalha em altura, para quem trabalha em espaços confinados, ou seja, aquele local não projetado ali para ocupação humana, para quem trabalha com pressões hiperbáricas, se eu não me engano, então, reparação naval, se eu não me engano, também entra o psicossocial. Então, é uma avaliação do médico. Agora, a avaliação dos fatores de riscos psicossociais é uma ferramenta onde você consegue identificar alguns fatores de saúde mental. Então, são coisas distintas. E esse muito mais complicado, né? Só que interessante que esse não necessariamente precisa ser médico, precisa ser psicólogo, precisa ser engenheiro de segurança, enfim, precisa ser um consultor. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, não sou engenheiro de trabalho, posso fazer. Percebe? Porque eu conheço, eu tenho propriedade em saúde mental, né? Eu tenho especializações em saúde mental, em bem-estar. Então, a avaliação dos fatores de riscos psicossociais é o que nós vamos fazer nessa análise ergonômica preliminar, que indica... Aí vamos voltar na sua pergunta. Uma pessoa está com depressão. É culpa... A responsabilidade é da empresa? Não necessariamente. Os fatores de riscos psicossociais que levaram a pessoa a estar doente ou não, às vezes eu não estou doente, mas eu estou num ambiente rude, tóxico. Eu não estou doente, mas eu também não estou dentro da minha melhor performance, na minha melhor produtividade. A gente também não pode olhar só para a pessoa que está doente. Aqui a ideia é prevenir para que não se adoeça, né? Então, nós não vamos analisar a pessoa. Nós vamos analisar o ambiente. Entendi. Então, importantíssimo. Existem duas situações. Primeiro, o nexo causal. Se a pessoa está doente, se há um nexo causal com o ambiente, ou se há um agravo. A pessoa já tem uma depressão. Ela já vem com um nível de ansiedade. Vamos pegar uma situação que pode não gerar um afastamento, né, efetivo. A depressão geralmente vai gerar um afastamento. Mas vamos imaginar alguém que já venha predisposto, já venha com um fator patológico de ansiedade. Como o ambiente agrava, ele é um fator de agravo a essa doença. Ou se o ambiente torna, ele é um ambiente saudável. Que gera gatilhos ali, né? Exatamente. E não vai trazer esse agravo ao problema que o trabalhador já tem. Então, na análise de fatores de riscos psicossociais, nós não vamos fazer o levantamento de quantas pessoas e eu vou conversar individualmente com aquele que está depressivo, ansioso, com burnout. O burnout é a parte, né? Porque o burnout, a partir de 2021, foi considerado, né, pela OMS como uma doença mental de fator ocupacional.
Então, até então, nós não ouvíamos falar. Ao trabalho. Está ligada exclusivamente ao trabalho, né? A saúde ocupacional. Mas se a pessoa tem ansiedade, eu não vou conversar com uma pessoa depressiva e fazer uma análise da pessoa, mas do ambiente. O quanto esse ambiente favorece, né? Traz agravo aos problemas que ele já tem. Porque, gente, fatores de riscos psicossociais eu tenho na minha casa, eu tenho na rua. Não, eu vim aqui, eu cheguei ali... Estou pensando tanto de polêmica que isso não vai gerar. Bastante, já está. O tanto de briga que isso não vai dar. Porque não esse ano ainda não multa, né? É isso? Vai começar a multa a partir de 26 de maio de 2026. É. Mas olha só, tem importante... muito que ser feito nesse período, né? Exatamente. Tem que fazer agora, tem que começar agora. E aí, assim, ó, houve uma denúncia, vamos pensar. Ou alguém foi afastado pelo INSS por problemas mentais. Essa empresa pode receber a visita dos auditores. Ah, então o seu funcionário está... você tem tantos funcionários afastados. Como é que o empresário pequeno, o médio, o grande, todos, tem que... O Wander já comentou sobre isso. Ele precisa demonstrar que há um gerenciamento, que há trabalho, né? Uma preocupação mesmo, né, sobre esse assunto, né? Então, olha, essa pessoa, esse funcionário foi afastado, porém, nós fizemos o levantamento, nós estamos dando treinamento para as lideranças, para não ter esse problema do assédio moral, né? Isso é o que é possível fazer na prática agora. Isso é o que a ANR recomenda que seja feito. Não é que é o que é possível, é o que é preciso. O que é preciso fazer. Então, é muito importante nós entendermos, e acho que é por isso que nós estamos aqui. Não é um documento que vai ser engavetado. Só fazer o levantamento... Acho que a conversa só começou, né? É. O assunto sobre a NR1 só começou. Exatamente. E tem que ser levado adiante... Porque dependendo do porte da empresa, dependendo do número de funcionários que afasta, de uma multa que recebe, pode ser o fim da empresa, de uma empresa pequena. Isso. Você sabia que hoje, da maneira como está, uma empresa que fatura 1 milhão, vou colocar um número redondo, ótimo faturamento. Para fugir da matemática, tá, Wanda? 1 milhão. Se ele tem 10% dos seus... E ele tem 30 funcionários. Se ele tem 10% dos seus funcionários... Somente 3. Só 3 afastados. Isso pode gerar ano para ele um prejuízo, um custo de mais de 100 mil reais. 10% do faturamento também. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, parece... Muito dinheiro jogado no lixo. Provavelmente ele não investe mais do que 100 mil reais para prevenção. E assim, com certeza não. Tem um outro detalhe. Isso a gente está pensando ali em faturamento direto, que a gente fala, né? Esses reflexos diretos. Mas assim... o cálculo só para as questões diretas. Se nós pegarmos ali e começar a quebrar isso, o custo aumenta. Por quê? Porque quando você tem um número de afastado por doença ocupacional ou acidente de trabalho, existe um fator de acidente de prevenção, que é o FAP, que é o imposto, que esse imposto também aumenta. Sim. Então percebe que não é só ligado diretamente... Ainda bem que você sabe fazer conta. Né? Diretamente ao trabalhador. E esse imposto é sobre a folha salarial. Vamos pegar específico o FAP aqui. Então você tem um FAP de 0,5% ou 3,5%. Vamos pegar 1 milhão para ficar mais fácil a conta? Então você pegaria uma folha salarial de 1 milhão. Vamos pegar numa empresa... de 1 milhão, para ficar fácil a conta. Se você está pagando 3%, estamos falando de 30 mil mês. 0,5% você vai pagar 1.000, ou seja, sobra 25 mil no caixa da empresa. Né? Fiz uma conta se ela, longa aqui se ela tiver todo o gerenciamento. O gerenciamento e se não tiver afastamento por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Você sabe o que eu falo sempre para as pessoas? Que terapia devia, assim, você recebe a cesta básica. Arroz, feijão, óleo, macarrão e um ticket de terapia. Mas eu Tinha que ter. Mas eu vou dizer outra coisa. Todo mundo tem que fazer ainda. Terapia hoje. E eu vou dizer outra coisa. Teria que ter o arroz, o feijão, a terapia e um trabalho preventivo na empresa. Sim, com certeza. Porque a terapia sendo parte da prevenção. Esperar para, né? Ah, tá doente, manda para terapia, né?
E aí, olha só o que acontece. Às vezes, a pessoa ficou doente porque o líder é agente de assédio moral ou até assédio sexual. Infelizmente. Ou outra forma de violência. Ou outra forma de violência, verbal, enfim, né? E aí manda o colaborador, o funcionário para terapia. Mas o gerente continua ali. Sim. Então, aquele gerente foi... daí dentro de um gerenciamento, o gerente vai para terapia, né? O gerente teria que fazer um trabalho, teria que ser, né, feito todo um trabalho com a liderança, um treinamento com a liderança, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na questão das despesas, dos prejuízos. Da matemática? Da matemática, né? Quando você falou em fazer uma divisão, né? Desmembrar, eu pensei em outras coisas. Por exemplo, o afastamento 15 dias acima é um grande problema. Quando esse cara se afasta, os outros têm que dar conta do trabalho dele. Exato. Esse é um outro problema. Então, a performance, a produtividade, tudo isso não vai acontecer. Mas, e aí eu pensei em outras coisas ainda. Tem muitos que não estão afastados. Tem muitos colaboradores que não estão afastados 15 dias. Mas ele não está bem. Nós chamamos isso de presenteísmo. O que é o presenteísmo? Eu estou trabalhando todos os dias, mas como eu sofro com essa pressão, com essa comunicação tóxica, porque o Wander é o meu gerente e ele é extremamente com uma comunicação agressiva, porque existe fofoca, porque existe conflito dentro da Às equipe. vezes, Ângela, desculpa te cortar, existe até um próprio ego do trabalhador, que tipo assim, eu não gosto de atestado, eu não... Né? As pessoas mais antigas são assim, não, eu tô aqui há 10, 15, 20 anos nessa empresa, eu nunca trouxe um atestado. Às vezes nunca faltei um dia. Talvez é um motivo de orgulho, né? Mas, principalmente em relação à saúde mental. Exato. Porque nós temos... Pior, acho que quanto mais velhos, eu acho que aí piora essa situação. E existem pessoas jovens e mais idosas, né, mais velhas, que, independente da geração, existe uma necessidade de ego mesmo, acho que a palavra é essa, de dizer eu sou forte, eu dou conta. De personalidade, alguns tipos de personalidade tem isso mais, mais então, quando ainda. nós falamos em presenteísmo, o que é o presenteísmo? Eu estou todos os dias. Mas não estou presente. Mas como eu estou vivenciando todo esse problema, eu não estou presente inteiramente. Meu corpo está aqui, mas a minha cabeça, então não há produtividade, não há criatividade, o processo criativo, dependendo do que ele faça, ele não consegue dar conta das suas tarefas num tempo hábil. Então, olha, se a gente for expandir aqui só na questão prejuízo para o empresário, nós vamos estar falando de muitos. Você sabe que saiu uma nota que mundialmente, com afastamentos, estamos gastando por ano $1 trilhão. Isso, global. Global. É muito. É muito. A gente fala em muito dinheiro, mas o dinheiro é muito relativo. Mas o sofrimento dessas pessoas todas, as famílias que são impactadas, né? As empresas e todo o clima mundial, né? $1 trilhão é bastante dinheiro. Olha o quanto, se isso for gerenciado... De dólares, tá? De dólares. Se isso for gerenciado, né? O quanto pode sobrar para as empresas, inclusive... para melhores condições fora. Sim, já economiza uma grana que você falou aí, se ela fizer tudo isso. Além de sobrar dinheiro, aumenta a produtividade, transforma. Então, a NR1 de mimimi não tem nada. Esse assunto todo aí, de chato, não tem nada, é imprescindível. E eu vejo assim que vai gerar muita polêmica por falta de informação. Exatamente. Mas as pessoas que tiverem, os empresários que tiverem informação, esses dados todos que vocês estão passando, vai sair na frente e com dinheiro no bolso. Com certeza. Porque vai dar diferença, dando diferença em produtividade, economia, né? É dinheiro que fica, que não sai, e dinheiro que entra, porque melhora a condição do funcionário. Já aconteceu na empresa lá uma situação assim.
pensando na análise preliminar de ergonomia, né? Que tá em pauta aqui ainda no nosso assunto. Teve uma situação numa determinada empresa cliente, onde a colaboradora teve um problema na coluna e ela quis trazer isso como uma responsabilidade ali da empresa onde ela estava desenvolvendo a atividade. A gente tinha desenvolvido lá todo o programa de segurança do trabalho deles e nisso estava a nossa análise preliminar de ergonomia. Mas esse setor em específico, assim, era um setor ergonomicamente ok. Iluminação ok, altura das mesas ok, cadeiras ergonômicas com braço, plataforma para os pés. Tinha ali listas de ginástica laboral durante o dia. Era um ambiente ok. Qual que é o nexo causal dessa colaboradora para um problema ali, de coluna com a atividade, né? Por fim, isso deu juízo. A advogada da reclamada, né, no caso da empresa, usou a nossa análise preliminar de ergonomia como argumento jurídico, falando, peraí, não é bem por aqui. O caminho, a empresa se preocupa com isso. Foi onde não teve nexo causal. E a empresa deixou de pagar ali uma boa grana. Uma causa trabalhista ali expressiva mesmo, sabe? Então, assim, depois me ligou agradecendo, falou, Wander, olha, um documento que a gente achou que não era tão expressivo assim, me livrou aqui de um negócio. Você sabe que no meu tempo, no tempo que eu trabalhei pela última vez em empresa em 1994. E a gente sabia de causas trabalhistas, né, falava que o governo era muito pai e que sempre o funcionário ganhava. Hoje não mais, né? Não. Hoje não mais. Por conta dessa documentação, de todas essas prevenções que são feitas. A gente ouve muito falar que funcionário perdeu. Sim, eu posso falar de prática, né? Eu também sou perito da Justiça do Trabalho. Então, o juiz me designa para fazer perícia de insalubridade e periculosidade apenas, né? Já fui chamado ali para coisas relacionadas a máquinas, até mesmo morte e tal, mas eu declino porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Mas de insalubridade e periculosidade, já, né, brinco, tô calejado, igual a minha mãe gosta de falar. E todo mundo, quando eu chego como perito, a gente atua tanto como perito como assistente técnico em perícia, né? Mas como perito, a hora que eu estou na posição de perito ali, parece que assim, as pessoas ainda pensam, sabe? Fala, moça, vai puxar ali pro lado do funcionário, né? Mas não tem nada a ver. A gente analisa ali o ambiente e os agentes nocivos. E você falou uma coisa importantíssima. É pela empresa, por todos, se né? Se tem enquadramento legal, se enquadra. Se não tem, não se enquadra. E a justiça, ela é justa nesse sentido, é o que está na lei, né? Exatamente, é o que está na lei. E tem que ser cumprido. Hoje fala-se Agora, muito sim, em cultura da empresa, né? Então, algumas empresas estão implantando essa cultura de saúde mental mesmo. Agora, qual que é o cuidado que eu levo hoje para os empresários? Você falou 94, pensando aí 30 anos atrás. Existia também aquela questão eu combinei isso com você e no final do mês isso está acertado. Hoje em dia não é mais assim. Não tem mais o fio do bigode. Não tem mais o fio do bigode. Então, assim, se a gente não... Tudo tem que ser no papel. Pagar metade na folha, não tem mais existe. Essas coisas, eu comprei eu comprei o equipamento de proteção individual para atenuar ali, vamos pegar ali um ruído acima de 85 para atenuar o nível de pressão sonora. Não comprei, ele utilizou e tal, tudo mais. Mas onde que está escrito isso que ele assinou e foi treinado e habilitado para usar esse equipamento? Então, hoje em dia, temos que ter argumento jurídico de forma... Eu não posso falar hoje que eu sou um engenheiro se eu não mostrar o meu certificado para vocês como engenheiro. Então, não existe mais o fio do bigode. Você falou uma palavra legal. Não existe. Hoje tem que ter esses argumentos. O combinado. Né? Eu acho assim, o combinado... Tem aquele negócio depois, eu esqueci, eu não lembro mais, a gente tem tanta informação hoje, né? Que é possível mesmo esquecer. E essa implantação de processos nas empresas, acho que em todos os setores, as microempresas, eu já falei com outras pessoas que foram convidados aqui, as microempresas hoje precisam de fazer um desenvolvimento de liderança, no administrativo, né? De processos, colocar tudo, os pingos nos is. Profissionalizar. Profissionalizar. Eu chamo a atenção que em todos os que a gente faz, já teve a especialista no DISC, então vamos ver perfil de comportamental de cada um. A que veio falar do visual, de roupa, o Fabinho falou de um monte das coisas daqui da internet, da presença digital. Então, as empresas, os microempresários, que toda a vida, né, das empresas que têm mais tempo, levaram na raça tudo. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para levar na raça.
precisa de tudo que eu falei no podcast até agora, de todos os que estiveram aqui, precisa de todos. Mas o que vocês estão trazendo hoje impacta diretamente no bolso. Sim. Né? Não vamos colocar em primeiro lugar, porque estaríamos deixando pessoas em segundo lugar, mas no bolso dele e dessas pessoas que trabalham. Uhum. Porque se elas estiverem saudáveis, quando as pessoas estão saudáveis, física e emocionalmente, que hoje a gente vê muito mais gente com problemas emocionais do que físicos, é bom para todo mundo. A gente segue em paz como empreendedor. Nossa. O que a gente quer é que o empreendedor tenha paz. E só vai ter paz com tudo isso passado a limpo. A partir de agora é passar as microempresas a limpo mesmo. Vamos catar aqui, ó, vamos dar uma geral, vamos fazer uma faxina nisso daqui, ver tudo que precisa, o que não precisa, podemos descartar, e o que precisa tem que ser feito. Você sabe que teve uma empresa que falou comigo faz uns 3 meses. Mas porque se você contar o número de auditores fiscais, nem que eles trabalhassem todos os dias, 24 horas por dia, eles não dariam conta de autuar todas as empresas, né? Até eu assisti a uma fala de uma líder de auditores fiscais no Rio de Janeiro, e ela disse, olha, nós escolhemos empresas que tenham maiores riscos, né? Deu alguns exemplos, né? Pelo KNAI lá. Pelo KNAI, exatamente. E ela disse isso, mas... e eu quero repetir a fala, né? Ana Luísa Orcades. O problema é que... então, o que uma pessoa me disse, né? Um dono de empresa, inclusive. Mas olha, se eles... Não vai vir aqui, eu nem conheço nenhuma empresa que o auditor veio e multou. Mas, gente, nós não estamos falando da multa. O prejuízo não está na multa. O prejuízo está em todas essas fragmentações aqui que nós fizemos. Não é na multa. O problema... Ele já perdeu muito dinheiro antes de ser multado. Exato. E eu sou defensora, né, 100%, daquilo que você falou. O primeiro lugar não é o dinheiro. Nós estamos falando aqui de pessoas. Né? Pessoa está em primeiro lugar. E você comentou uma palavrinha que eu acho que vale a pena aqui, a questão da prevenção. Então, assim, existe aquela questão enraizada no brasileiro mesmo, assim, que eu espero arrombar a porta para depois colocar a tranca, sabe? Tipo, espero... Então, assim, desconstruir muito isso. Corretivo, né? Corretivo. Nossa saúde é muito corretiva. Muito amador. O Brasil é um país de... Eu amo o Brasil. Eu já estive fora do Brasil e foi ótimo para eu voltar e gostar mais ainda desse lugar. Nós temos tudo aqui no nosso Brasil. A gente tem clima bom, a gente tem espaço, a gente tem tudo. Pessoas, né? É tudo muito bom, mas um amadorismo muito grande ainda. Eu acho que é uma cultura do corretivo, né? Então, uma cultura de que eu vou corrigir. É um momento que se faz necessário, esse momento agora que nós estamos, né? Estamos em junho, em maio, que era para começar a NR1. Daí, exatamente. O Brasil tem mais... Essa nova redação, né? Porque a NR1 já existia, né? Essa nova prática, essa nova forma de ver, os empresários têm 1 ano. Isso. Para se adaptar. Agora, né? Tem um pouquinho menos. Então, é 1 ano que tem que correr para ver isso daí tudo. E é um investimento, acredito que não deve ser um investimento absurdo, que vai trazer dinheiro, que vai trazer sossego, porque eu acho que quando as coisas estão todas organizadas, não é muito melhor? Quando a casa está organizada, quando a papelada está organizada, é sossego. Sim. Então, o que o empresário não tem, que é uma angústia, que eu converso com muitos, que é uma angústia muito grande por pessoas, por falta de pessoas, por problemas e não sei o quê, essa organização vai trazer, né, deitar no travesseiro e dormir. Exatamente. E quando a gente pensa em prevenção, essa palavra, nos últimos 15 anos da minha vida, eu tenho respirado ela, prevenção, segurança, prevenção e tudo mais. Se pensando ali na NR1, na ergonomia, na análise preliminar de ergonomia e tudo mais, ele fala uma palavrinha, Angela, interessante, que é assim,
nós temos que, como empresa, né, temos que levantar ali avaliar os riscos e levantar os perigos. Aí o empresário já trava. Mas o que é perigo, o que é risco? A pessoa já fica... Qual que é a diferença entre os dois? Porque a norma fala que você tem que levantar todos esses perigos. Mas tá, o que é perigo? O que é risco? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença desses dois? Eu acho que eu vou deixar claro para quem nos assiste hoje. Por favor. Essa... Eu também não sei. Não, eu olho, por exemplo, eu tô olhando um cara em cima de uma escada 10 metros sem cinto. É mais certo eu falar assim, aquilo ali é um perigo? Nossa, olha que perigo. Ou é certo eu falar, nossa, olha que risco. Risco. Eu votaria no risco. Eu chuto no risco. Eu falo assim, tem um que fala assim, nossa, olha que risco perigoso aqui, né? Vamos deixar redundante, mas tá tudo bem. Mas vamos lá. São coisas distintas que no dia a dia, na prática ali da indústria, a gente percebe que ele faz a diferença. Nesse profissional, seja um profissional ali da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho. Então é muito importante deixar isso distinto, e a própria norma já traz isso. Sim. Que tem que levantar os perigos e avaliar os riscos. Então, se são coisas distintas, a gente precisa entender isso. Perigo. O que é perigo? É tudo que tem um potencial de me causar um dano. Então, você tem que levantar tudo isso dentro da sua empresa. Não é um risco específico, já o explico, mas ele tem ali um potencial de me causar um dano. Né? Vou dar o exemplo ali, uma placa está escrita assim, marca um tubarão. Perigo em potencial. Se eu entrar ali, eu tenho um potencial de me causar o dano. Risco. O risco é a interação com o perigo. É você entrar dentro do mar. Exatamente. Você vai nadar com o tubarão, você está em risco. E que tanto de risco? Qual é a quantificação disso? Matriz de risco. Probabilidade e gravidade, você tem um valor. Percebe? Então, perigo, potencial de causar dano. Risco, interação com o perigo. Que legal isso! Exatamente é muito fácil. Né? Você explicando dessa forma aí, Sim. Não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. É possível implantar, é possível... E às vezes é coisa que as pessoas desconhecem. Muitas vezes o empresário desconhece que dentro do ambiente dele existe algo que seja um perigo. Exatamente. Né? Que somente uma placa... Um potencial ali de dano. Que somente uma placa ou às vezes uma pequena mudança já livra ele do risco. Do risco. Propriamente dito. Exato. Essa é a ideia. E partindo pensando em prevenção. E partindo do risco, né? Um acidente, uma multa, um afastamento e todo aquele desenrolar desse processo. E como é que minimiza o risco? Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E é para isso que eu estou aqui. Se o Wander está aqui para falar de risco, perigo, de NR1, de SESMIT, todas essas siglas. Teve umas que deu até um trava-línguas aqui, mas... Identificou o risco com probabilidade alta, severidade alta ou média, enfim. O que nós temos que fazer? Né? O que fazer com esse dado? Eu coloco dentro da gaveta e aí eu observo, olha, realmente o risco desse funcionário ter qualquer problema ou distúrbio mental é alto aqui, eu guardo aqui e deixo escondido, né? Então, o que não faz? Dá mais pra ser assim. Não dá para ser assim. Então, antes, eu me lembro, meu marido também tem empresa, me lembro que começou a se aproximar aí os profissionais, né, de segurança do trabalho, olhava questão ergonômica, etc, fazia um documento. Como era a sigla do documento que se engavetava que o PGR substituiu? PPRA. Programa de Prevenções de Riscos Ambientais. Até 2022, o PGR, ele substituiu o PPRA. Que aí pegava esse PPRA, assinou aqui, ó, tá vendo? Tem esse tanto de risco aqui e tal, colocava na gaveta. Ó, se o auditor fiscal vier, você mostra que você já fez o PPRA. Tava tudo certo. Atendia. Só que daí o auditor fiscal chegava também, ia ver toda a análise global do PPRA e hoje 100% das empresas estavam engavetadas. Exatamente. O que acontece? Ou seja, só um papel que não foi feito nada com ele. E a ideia do PGR, ou até, né, para os pensando nos microempresários que estão lá na dispensa do PGR, né, por outros fatores, né, por não ter esses outros riscos, tendo uma análise preliminar ergonômica, tem lá
Então, a análise indicou que precisa ter determinadas ações. Se o empresário não coloca em prática, ele fez a primeira parte, que foi levantar os riscos, né? Aliás, levantar os perigos e analisar os riscos. Falei certo? É isso aí, ó. Top. E ele fez isso, tá ok, mas esse levantamento indicou um plano de ação. E aí ele fala, não, tá, mas eu tô com o papel aqui, tá guardado. Ele não vai ser autuado porque ele fez o levantamento, mas ele vai ser autuado porque ele não fez nada para mitigar esses riscos. Não foi um ciclo contínuo ali, um PDCA que a gente tanto fala, né? Um PDCA, exatamente. Então, existem 2 tipos de problemas aí que o empresário pode enfrentar, que eu acho que vale a pena nós colocarmos aqui. Porque já teve gente que falou para nós, né, Wander, e nós conversamos sobre isso semana passada. Não coloca os riscos psicossociais no meu PGR, não. Como se ele pudesse optar. Como se ele pudesse optar. Não quero fazer, não quero levantar o risco, porque aí eu estou advogando contra mim, isso. Né? Criando provas contra mim mesmo, né? Criando provas contra mim mesmo. Eu escuto bastante isso. Exatamente. Eu acredito. Então, numa autuação, ele vai ser autuado 2 vezes, porque o levantamento é uma ação e a mitigação dos riscos é outra ação. Então, se ele só faz o levantamento e engaveta, ele tem o problema de não ter feito nada para mitigar esses riscos. Agora, se ele nem faz, né? Nem quer colocar no PGR, ele vai ter 2 tipos de autuação. E tem uma terceira coisa também que eu acho que é muito importante de nós falarmos aqui. Tem alguns empresários que também falam comigo, não, mas eu já tenho ginástica laboral na minha empresa. Eu já ouvi assim, nós pagamos um dos melhores salários, então... Nós pagamos um dos melhores salários. Ótimo. Nós já temos um programa de ginástica laboral. Tem empresas que... Ótimo, parabéns. Parabéns. Porém, né? Há outros dizem assim, olha, tem uma empresa que falou assim, olha, nós tínhamos um cantinho meio externo, né? Que tinha uma porta de vidro, me lembro dessa empresa assim. E eles fizeram um canto muito bonito, com verdes, uns puffs, um redário, tudo ali para o pessoal, né? E aí eu falava, só que o ambiente era muito tenso, muito tóxico. Aí eu falava, então tá. Então ele sai do inferno, vai pro paraíso, toma ali um refrigério lá fora para depois ter fôlego para voltar pro inferno novamente. Isso não é nem prevenção. Aliás, vou começar pela ordem, não é correção. É colocar um band-aid em cima de uma ferida aberta. Não é prevenção e não é promoção. O que a empresa tem que olhar, gente, isso é importante. Se o problema é comunicação, fazer ginástica laboral não vai adiantar. Né? Se o problema é o líder que é tóxico, que está usando de assédio moral ou até assédio sexual, o redário não vai resolver. E nem tirar esse funcionário e mandar para outro setor, porque o líder vai continuar agindo conforme ele está. A própria NR1, Ângela, ela fala da hierarquia de controle de risco. Exatamente. Porque, assim, o primeiro de tudo é a eliminação do risco. É a causa raiz ali do problema. Né? Depois vem sem neutralizar, engenharia, comunicação tal. E, de repente, por último lá, é o equipamento de proteção individual que a gente fala. Pensando num determinado risco. Mas isso que você comentou é importante. Pô, se ele tá sofrendo algum tipo ali. Se você troca o colaborador, você não eliminou o risco. Exatamente. Você maquiou, na verdade, né? Aliás, você já feriu a primeira base da hierarquia. E às vezes muitos talentos estão sendo dispensados, desperdiçados por essa falha na comunicação. Né? Se a comunicação, se a liderança for eficiente. E hoje acho que deve ser um desafio muito grande para as empresas. Como que vocês observam? Como que vai ser o futuro das empresas tendo que trabalhar todas essas coisas? Toda essa prevenção, esses fatores de risco, essa análise todas que têm que ser feitas.
o que eu vejo? Você comentou uma palavrinha há uns minutos atrás, falou sobre a informação. A gente está buscando essa informação. É exatamente isso mesmo. Você tem que buscar a informação. Através da informação, você vai ter um determinado tipo de conhecimento. Que foi o tempo, né? Que as empresas abriam a porta, trabalhavam, né? Fechava a porta e ia embora para casa. Aliás, era essa vendia um produto, né? Vendia um produto, tudo bem, fazia pedido, fazia reposição. Hoje o negócio tá e se falava muito diferente. Né? Olha, a Marilda de casa deixa os problemas em casa. Vem aqui, vai embora para casa e deixa os problemas da empresa Como na se empresa. houvesse uma forma de tirar um pedacinho, largo lá e trago. Tira, né? Isso não existe. Então, acho que isso é importante. Né? Porque se você pega a própria estatística, eu falei do Ministério Público lá do Observatório, o que leva ali o acidente de trabalho. Lógico, tem questões de comportamento, tem questões de condições do ambiente de trabalho, que é o próprio local do ambiente de trabalho. Estou falando com você, essa lâmpada cai na minha cabeça. Pô, nem eu nem você provocou um acidente, o próprio ambiente em si provocou. E tem os fatores pessoais de insegurança. Por exemplo, o cara, se ele não está bem, o filho não dormiu a noite em casa, isso com certeza vai ter um reflexo. Agora, o que a empresa está fazendo para sanar esse reflexo, que é a nossa conversa toda. Então, assim, busca informação, da informação ele vai ter um determinado tipo de conhecimento, e o que ele vai fazer com esse conhecimento? E eu falo que o conhecimento é o poder. Quanto mais você souber, melhor vai ser suas decisões. Isso serve para toda a vida. Mas esse conhecimento tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. Não adianta eles saberem que existe na nuvem, né? Por enquanto, para alguns está lá a NR1. Não está mais na nuvem, não. Exatamente. E aí, já gente, vamos... puxando o gancho do conhecimento, tem uma coisa que eu já pensei em falar anteriormente, e na nossa conversa aqui tão fluida, né? É muito assunto. É muito assunto. Dava para de forma algumas macro, horas algumas aqui, horas, né? É muito importante que esse conhecimento... qual a diferença de informação e conhecimento? Informação, nós que trabalhamos nessa área, gente, eu abro lá no meu Instagram, eu tenho um story do Vander, um patrocinado de NR1. Um story da Marilda, um patrocinado de NR1. Eu tenho... aparecem para mim várias de saúde mental, de NR1. Tem gente prometendo aí coisas absurdas. Nossa. Então, acho que isso é muito importante. Cuidado, gente. Muito cuidado. Vou olhar lá para a câmera para dizer muito cuidado. Por quê? Porque informação não é conhecimento. Conhecimento é poder? Perfeito. Concordo no gênero, número e grau. Mas informação não é conhecimento. Então, há muita gente querendo ganhar dinheiro. Já me falaram, inclusive, essa é a corrida do ouro para quem trabalha na área. Peraí. Tá bom, pode ser que pode seja, ser. né, ser. uma grande expansão. Oportunidade, mas de algo que tem que ser muito bem feito. Mas tem que ser muito bem feito. Tem que ser criteriosamente. Aplicar a pesquisa de clima substitui um HSE, que é uma escala validada internacionalmente? Não. Levar lá uma palestra, né, motivacional vai resolver? Não. Pode ser que dê uma boa mascarada em alguns dias, né? E tomem muito cuidado, muito cuidado, porque eu sempre olho também para o lado do empresário. Não vai ser fácil. Não está sendo fácil ser empresário. Não está sendo fácil. E ninguém aqui está falando do funcionário como alguém inocente que só tem que ser, né, cuidado, também mesmo não. que a mocinha tenha adotado um bebê reborn e queira licença maternidade. Não é disso que nós estamos falando. Verdade. Né? Então, para que... Seria irônico se não fosse trágico. Exatamente. Para que o empresário não tenha outro tipo de prejuízo, olhe bem quem você está contratando. O assunto é seríssimo. Esse assunto é seríssimo. Porque como é diferente de outros tipos de riscos mecânicos, etc., o psicossocial, ele é invisível. Ele é invisível. Ele não subjetivo, né? Não é como você pegar lá, o Vander fala sempre do ruído, né? Coloca o aparelhinho lá, mede os decibéis. Sim. Não tem o que discutir. Não tem argumento. Não tem. Né? O quantitativo tá ali, né? Exatamente. Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós contratamos para fazer essa avaliação. Por favor, tenham muito cuidado. Porque existem muitos
Oportunista? Aventureiros, pessoas não Pensei em outras palavras mais pesadas, mas oportunistas tá bom. As pessoas que não estão preparadas e só estão enxergando isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro e não de resolver um problema. Que o que um empreendedor faz, que não seja resolver um problema de alguém, resolver a dor de alguém. Então, se não for muito bem avaliado esse profissional a ser contratado para fazer todo esse trabalho que vocês estão colocando, ele vai criar mais um problema. Exatamente. Ele vai criar mais um problema. E não por não saber, por falta de conhecimento. Né? Eu não sei, não tenho noção disso, vou contratar uma pessoa para fazer aqui. O que ele disser vai ser verdade para essa pessoa. Existem muitas confusões. As pessoas receberam... Na verdade, nós estamos discutindo essa nova redação da NR1 desde agosto de 2024. Mas os empresários não têm obrigação de ir lá no dia 26 de agosto, acho que foi dia 25, né? Que foi a portaria saiu sobre a nova redação, 25 ou 26 de agosto. No dia 30 de agosto o empresário já tem que estar com tudo em mãos. Isso é muito mais subjetivo. Mas, então, no meio dessa confusão... não sabe nem por onde começar, gente. Então, no meio dessa confusão toda, as pessoas não sabendo... Então, tem gente que fala e tem uma oratória tão boa que você fala, nossa, eu acho que ele tem razão. Eu acho que tudo que eu estudei tá errado. E conseguem vender. Sim. E cobrar alto, e cobrar caro. Para algo que não é assim. Nós temos que ter validação científica na identificação e avaliação dos perigos e avaliação dos riscos. Nós temos que ter um programa consistente para poder mitigar esses riscos dentro da hierarquia. Tem que conhecer minimamente, de agosto para cá, o que eu venho aprendendo sobre essas siglas, né? Eu trabalho com saúde mental. É diferente de olhar para apesar de ter sido certificada como auditora dentro da área da 45003, né, que veio uma ISO acerca da segurança psicológica no trabalho, todo esse mundo que o Wander vive e a Evolua vive é muito diferente para nós. Então, isso faz com que muitos oportunistas possam aparecer. Então, tomem muito cuidado. O trabalho de vocês é complementar, né? Sim. Isso. E o psicossocial, uma outra pergunta, Angélica, que fazem bastante, acho que aproveitar a oportunidade, mas tem que ser um psicólogo para fazer essa análise dos fatores? Perfeito. Então, é uma pergunta que me fazem bastante. Não necessariamente. Ele tem que ter uma determinada proeficiência no assunto de ergonomia e um assunto relacionado à saúde mental. Ele tem que se interagir com esse assunto. Até porque as análises que são feitas não são... Eu tenho formação de psicologia no trabalho, né? Uma especialização que eu tenho. As ferramentas de psicologia clínica, vamos se chamar assim, é diferente das ferramentas para analisar esses fatores. Então, não que o psicólogo não possa, inclusive, acho que é um profissional super bem indicado para esse tipo de atividade. Desde que ele tenha experiência no ambiente de trabalho. Exatamente, isso que eu ia falar, desde que ele tenha experiência no ambiente de trabalho e conhecimento em ergonomia, que é a NR17, porque esses assuntos estão entrelaçados. Então, isso é muito importante também, né? Então, eu pergunto, só falar, mas eu não tenho formação na área de psicologia, como que eu vou ser um profissional de análise de fatores de psicossocial, por exemplo, né? Não necessariamente precisa ser psicólogo, se pensando na NR1, né? Exatamente. Gente, o assunto que nós abordamos aqui foi assim, eu aprendi muita coisa, tenho aprendido em todos, mas nesse é um assunto que vai mexer diretamente com o bolso do empresário. Então, eu queria que vocês deixassem, porque se a gente continuar, a gente tem assunto, né? Vai até 5 horas da tarde. A gente tem assunto. Dá para matar frango, fazer polenta, pamonha, né? Que rende. É época de pamonha agora, hein, gente? Que rende. Eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês e como a empresa de vocês atua, né? Para ajudar, para fazer essa prevenção para os empresários. Bom, meu Instagram eu acho que é o mais fácil, né? Porque deixar número de telefone, não sei se dá para colocar depois aqui, né? Dá, a gente consegue colocar todos. Eu coloco o meu contato, né? O contato da empresa, né? Nós somos da Wellbeing Corporate, né? Que é uma... que quer dizer... Happiness, né? É o Wellbeing Corporate, e aí a formação é Chief Wellbeing Officer, né? Que é diretor de bem-estar.
né? Então, nós temos essa formação, é uma formação executiva. Eu formo pessoas para trabalhar nas empresas, eu também atendo empresas, mas eu formo pessoas para... Uma pessoa do RH de uma empresa que queira fazer, isso. pode fazer. Aí ela tendo essa formação com você, ela vai conseguir atender em toda essa parte do psicossocial. A parte do Chief Wellbeing, ela vai conseguir atender todos os programas, né? Ela pode, na mitigação dos riscos, né? Mas já aproveitando, você deu a deixa, eu, da Wellbeing Corporate, mais a Evolua, estamos oferecendo uma formação de analistas de fatores de riscos psicossociais. Para que eles possam efetivamente, pode ser até o RH, né? Ele possa... Mas pode ser uma empresa também. Mas pode ser uma empresa. Pode ser alguém que queira trabalhar nessa área. Então, ele pode, com a certificação de analistas de fatores de riscos psicossociais, olha lá Deu certo. Deu certo. Ele pode fazer a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e a proposição do plano de ação. Quanto tempo é essa formação? Essa formação, nós fizemos uma média aí de umas 30 a 40 horas. Né? Nós vamos ter momentos de aulas gravadas, inclusive com, né, um adendo do curso de ergonomia, né, para que ele tenha pelo menos essa formação básica de ergonomia, e algumas aulas gravadas e aulas online ao vivo. Inclusive, nós nos dispusemos a acompanhar essas pessoas, presta atenção, isso aqui não existe... Plus do Master. Isso aqui não existe em lugar nenhum. Nós nos propusemos a acompanhar essas pessoas com mentorias por 12 meses. Ou seja, a partir do momento que eles estão, né, aprenderam e querem aplicar, nós faremos, né, mentorias com datas previstas, coletivas, mas nós vamos acompanhar o primeiro ano de levantamento dos perigos, avaliação dos riscos e proposição dos planos de ação para mitigar esses riscos. Então, isso nós decidimos fazer isso juntos justamente porque eu entendo de fatores psicossociais. O Vander entende muito, a Evolua entende muito sobre... Importantíssimo, como se ele estivesse fazendo um estágio avaliado. Exatamente. Né? Então, então, o meu Instagram, @angela.pelizer, se puderem colocar depois na legenda também, porque o Pelizer é meio chatinho, né? @angela.pelizer, e o nosso telefone também vai ficar aqui na legenda para que todos os dados. Para que quem queira ou precise de nós, né, para fazer o levantamento e avaliação dos riscos, ou... Acho que é o primeiro passo, né, para uma empresa. Né? Se a empresa, por exemplo, eu não quero formar ninguém, eu quero que alguém venha e faça, nós nos colocamos à disposição, e se precisarem, eu quero trabalhar com isso, então nós também temos a formação. Joia. Vander. E lembrando que as empresas também, Ângela, que estão dispensadas de fazer o PGR, eles têm que fazer tem que formalizar que eles estão ausentes dos riscos. Exatamente. Não é eu não tenho não e não preciso. Nossa, que alívio. Não. Todas as empresas precisam fazer essa análise ergonômica preliminar. Tem que fazer. Todas. E a partir de maio do ano que vem, quem não praticar isso daí já podem ser autuados. Já podem ser autuados. O meu Instagram tá como Vander Fogaça, né? Trabalho ali junto com a Evolua, Engenharia de Segurança do Trabalho, uma empresa consolidada aí na área de segurança do trabalho e higiene ocupacional, né? Quando eu falei higiene ocupacional, vem ali as medições desses ambientes, né? Quantitativas. Trabalhamos aí há 15 anos nessa área, né? Formação em engenharia civil, especialização em psicologia do trabalho e engenharia de segurança do trabalho. E o curso que a Ângela comentou, abrange todos os profissionais, né? Você até perguntou, mas então é mais voltado ali para o RH? O RH é o top, né? Eu falo assim, talvez é um profissional que ele já era quase uma obrigatoriedade ele fazer, né, Ângela? Na verdade, provavelmente assim, no futuro vai ser, né? Na verdade, assim, mesmo que o RH não queira tomar a frente desse levantamento dos perigos e a avaliação dos riscos, ele vai ter que ajudar no processo. No plano de ação, né, Ângela? No plano de ação, justamente.
Então, não se limita a um profissional de RH, ou de repente um profissional que acabou de se formar na área de psicologia, ainda se encontra um pouco perdido nesse assunto, que é um assunto do momento, né, Ângela? Que queira trabalhar com psicologia organizacional. Queira trabalhar exatamente com psicologia organizacional e outros tipos de profissionais. Por exemplo, essa semana um rapaz me procurou e falou, eu vi o vídeo seu lá no Instagram e eu quero fazer esse curso, que isso é uma profissão do futuro, cara. Ele falou. E não deixa de ser, né, Ângela? Que não existe. Aliás, falar de emoções. Tudo. Aliás, são 20 milhões de empresas no Brasil. 20 milhões de empresas no Brasil. Ou seja, tem campo. Tem campo para todo mundo. Tem campo para quem queira fazer uma coisa bem feita. Um trabalho sério, bem feito. Né? Então é isso. Meu Instagram tá como Vander Fogaça ali. Instagram da Evolua. Acho que vou deixar aqui também Sim, vamos deixar na descrição. Na descrição do vídeo. E nos acompanhe que a gente está postando direto o material lá, né? Sim, o tempo todo, trazendo informação ali pro pessoal. Está bem atento aí às atualizações. Muitíssimo obrigado. Acho que foi de grande valia para todos que vão ver. Nós estamos encerrando aqui o podcast Além do Horizonte hoje com essas informações que eu não tinha a menor noção e eu acredito que a maioria dos microempresários também não tem. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Obrigada, Ângela. Obrigada, Vander, por ter trazido tudo isso, todo esse conhecimento para você, microempresário, que quer ir além do horizonte. Não dá mais para ficar, né, nesse pequeno espaço. O mundo está aí para você explorar e você precisa de informações. E é nesse podcast muita informação. Muito obrigada. Até o próximo.